Bem, hoje eu falo com o fundador e CEO da 100% Livre, o Diego Gomes. Nós vamos falar justamente sobre cultivo de trigo, mais especificamente sobre trigo indoor. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Tavinho. Tudo bem? É um prazer estar aqui. Ô, Diogo, deixa eu entrar um pouquinho nessa questão. Eu não sei se é da sua alçada. Se não for, você não me responde. Essa questão do trigo transgênico. Por que tanta polêmica? A gente tem milho transgênico, tem soja transgênica, tudo é usado na alimentação humana. Por que tanta polêmica? E aí tem que ter uma discussão pública. A análise da CTN-Bio, que é um órgão supremo e que aprova tantas e tantas coisas dentro da produção agrícola brasileira, é uma comissão de biossegurança. Não vale, tem que ter uma audiência pública, discussão pública. A CTN-Bio é o órgão máximo para isso. Por que tanta discussão? Isso é que você sabe. Tavinho, eu confesso que eu não tenho a maior profundidade sobre esse tema, mas, a meu ver, se tem um órgão responsável por isso, a definição tem que partir por eles. Era a mesma coisa de quando a Anvisa aprovou a vacina, eu pedi uma audiência pública da vacina. Então, quem é que entende disso, eu acho que é quem tem que dar a palavra científica, né, final para a gente caminhar. Você falou o que eu ia falar, você tirou da minha boca. Se a Anvisa aprovou a vacina contra a Covid, por que vai ter que ter uma audiência pública? Se a Anvisa é o órgão máximo que regula todas as coisas nesse setor. Se a CTN-Bio regula, eu acho que não tem que ter. Estou de acordo com você. Eu também não sou profundo conhecedor. Até porque eu entendo que se for uma audiência pública, a Anvisa tem condições de receber qualquer notícia, qualquer questionamento, e tenho certeza que eles vão analisar a CNT-Bio nesse sentido. Ninguém vai trazer nada e aprovar nada que seja ruim para a população, né? Aliás, ninguém faz isso e nunca fez isso. E, às vezes, questionam algumas aprovações dos órgãos máximos para defensivo agrícola, moléculas e etc. e tal. E ninguém faz isso aleatoriamente, assim, da noite para o dia, e vai dar lá um chamegão. Ninguém lá Exato. Tem um monte de gente... Discute tanto isso no mundo, né? Tenho certeza que toda decisão nesse sentido tem uma decisão com parcimônia, com estudo, com prazo. Exatamente. Com Tem muita gente que faz isso no Brasil. Vai lá e dá um chamegão e da noite para o dia muda a lei. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é isso aí. Ainda bem, pensamos a mesma coisa. Vem cá. Vamos falar então sobre essa questão de trigo indoor. Indoor e outdoor. Outdoor é externo. Trigo indoor é plantado, cultivado em área fechada? Me explica isso, porque eu nunca tinha ouvido essa palavra. Vamos lá. Então, eu vou brevemente... Então, a gente começou a desenvolver uma tecnologia de produção em ambiente controlado, isso em 2018, tá? Em 2018 e 2019. Qual que é a ideia? A gente poder ter um controle maior, não ter uma dependência de temperatura, diminuir riscos quando a gente fala da questão de dependência de se choveu muito, se choveu pouco, se teve muito sol, se teve menos sol. E a gente começou a buscar aplicar essa tecnologia em cultivares que tenham oportunidades / desafios dentro do contexto nacional. A gente começou a trabalhar com uma questão de folhagem, pela questão do ciclo de vida, do tempo de geladeira que era possível manter, da questão da necessidade de ter uma longa cadeia para você, do produtor, e por ser uma planta sensível até o consumidor. Então, a gente começou a focar nisso e trabalhou o processo de folhagem desde então. Viemos aprimorando para tomate, para morango, e aí a gente já tinha, desde o início, como é que a gente trabalharia isso em grandes commodities, né? Em escalas, começar a trabalhar isso em escalas mundiais, igual é o agro brasileiro. E foi quando a gente começou a entender onde poderia ter uma oportunidade para a gente aplicar essa tecnologia, que é controlar um ambiente perfeito, onde você controla tempo de solução, que tipo de nutriente você está colocando, qual que é o tempo de luz, qual que seria o sol, qual é o tipo de sol que vai responder melhor para aquela planta, umidade, etc. E aí foi quando a gente decidiu ir para o trigo, porque o trigo a gente viu com maior oportunidade, uma vez que a gente tem essa oportunidade dentro do país ainda da questão de ter uma dependência externa ainda. Espera aí, Diogo, deixa eu entrar num detalhe aqui. Você falou que vocês começaram fazendo isso com morango, com tomate, são culturas pequenas. Agora, o trigo ocupa áreas extensas de plantio, grandes extensões. Como é que... Tira a minha dúvida aqui agora.
essa foi a parte boa, Davi, que era que todo mundo, como é que você vai fazer isso, né? Você Como vai é... fazer 200 É, hectares de área fechada? Vamos lá, esse é o desafio. é exatamente isso. E aí eu tento trazer o pessoal de casa. Você imagina assim, você vai nesses grandes atacarejos, vamos dizer assim, Tá. acho que fica uma referência boa para todo mundo. Você vai nos atacarejos, você tem aquelas prateleiras onde na parte de baixo você tem os produtos e em Hum, cima você tem uma série de caixas ou etc. com os produtos O que a gente, encaixados ali, produtos prontos para encaixados. chegar lá, aquela máquina que pega, quando acabou embaixo, ela vai e volta. É isso. Tá. Perfeito. Tá. É exatamente a mesma coisa, tá vendo? Então, o que a gente faz a gente empilhou o trigo e a gente pôs um distanciamento entre prateleiras, que é o distanciamento necessário para que a gente possa ter a raiz e aí a gente ter o espaço de crescimento e enchimento do grão, e aí a gente foi empilhando eles e a gente tem uma possibilidade de trabalhar não só o metro quadrado, mas também o metro cúbico. Então, você imagina que numa área onde você tem 1 hectare, 10, 1 milhão de hectares, do que for, imagina que isso a gente pode dividir por 10, Entendi. dividir por 15 Entendi. e vai ter essa produtividade, uma vez que a gente consegue ter esse controle da tecnologia. A gente investiu muito nessa questão de automação, de controle de ambiente, de tecnologia para fazer, para aplicar essa realidade. A filosofia do atacarejo está invadindo o agronegócio. Tem as galinhas que vivem em andares também, não é? Nas gaiolas suspensas umas das outras. Você falou aí do trigo. Interessante essa técnica aí de vocês. Agora, quais são as vantagens aí? Porque você está me montando um sistema operacional que é diferente do campo. No campo você vai ter outras máquinas trabalhando. Na relação custo-benefício, como é que funciona? Você vai ter máquinas trabalhando aí também, gente? Esse é o desafio, esse é onde a gente está entrando e onde a gente precisa melhorar. A gente começou a ter um resultado, a gente teve um resultado quando a gente começou os testes, aí a gente começou a fazer novos testes de adensamento, de solução nutritiva, de tempo de iluminação, e a gente está crescendo. Então, do primeiro teste para o segundo, a gente já aumentou 42% a produtividade. Tá. Agora a gente está indo para o terceiro teste. Então, a gente já está fazendo a terceira rodada de teste. Um ponto interessante, Tavinho, que eu acho que vale a pena citar, é a não necessidade, realidade de você ter que ter um ciclo só ao longo do ano. Aqui a gente fez esse primeiro ciclo, a gente conseguiu fazer em 90 dias, o segundo ciclo a gente fez em 90 dias, então você imagina que você pode ter a cultura do trigo trabalhando o ano todo, chegando a uma série de 4 ciclos ao longo do ano. Você vai ter isso porque você está num ambiente controlado, então é aquilo que na natureza faz com que o trigo cresça, floresça e dê as hastes lá num determinado tempo para condições de luz, água e etc. e tal, chuva. Perfeito. Você tem tudo isso ao mesmo tempo, né? É uma padronização, é como criar frangos, é como criar galinhas poedeiras, é uma padronização. Você passa a ter isso o ano inteiro, né? Interferindo aí no ciclo. E é isso que a gente está fazendo agora, porque o que acontece? O sistema que a gente criou para as folhagens, para o tomate, para o morango, que nutrição na hora certa, do jeito certo, na quantidade certa, tempo de luz e etc., coisa que eu expliquei, esse mesmo sistema, ele é replicável para essa realidade do trigo. O que a gente está aprofundando agora são os parâmetros. Tá. Então, até onde o adensamento vai chegar, quantos ciclos eu vou conseguir fazer, o que eu consigo antecipar para ter esse enchimento de grão mais num período mais curto. Ô, Diego, você já está na parte de solução final do problema, porque como criar no ambiente fechado, você já sabe, como fazer com que ele germine, floresça e produza. Agora você está entrando na questão final, da escala e etc. A gente vai refinar. Agora é a hora do refino, é exatamente isso. A gente já produziu, a gente já fez, a gente já conseguiu ter o grão colhido, a gente já conseguiu ter uma produtividade de 42% maior quando a gente fala do primeiro ciclo para o segundo ciclo. Eu tenho certeza que agora no terceiro ciclo, que a gente vai colher nos próximos 45 dias, a gente já vai ter um resultado maior ainda. Eu estimo que vai ser quase o dobro da segunda leva. E aí é onde a gente começa a entrar, de certa forma, no mundo real, que como essa experiência de custos que você tem para montar a estrutura, para manter essa estrutura versus o valor real de mercado que, no fim das contas, o cliente vai pagar. É interessante porque essa sua ideia que começou com morango e tomate agora se expande para uma cultura
expansiva e grande, de grandes áreas, e isso pode servir também para outras, não plantas grandes, né? Mas, por exemplo, soja, amendoim, algodão, isso tudo vai dar para fazer, porque eles têm uma altura padrão, né? E aí você consegue. Para fazer pé de café vai ser meio complicado, hein? Tá bem. Eu brinco que assim, aí às vezes me perguntam, o que você acha que não vai fazer? Eu falo, coco, melancia. Coco não dá, não. O resto, sim, depende de quanto que a gente pode investir em tempo e dinheiro nisso. É isso aí. Vem cá, a empresa de vocês, o que é? Uma incubadora de ideias, uma startup, uma desenvolvimento? O que vocês fazem? Eu comecei com uma experiência pessoal, eu não sou agrônomo, meu filho mais velho, o Arthur, de 9 anos, quando ele nasceu, a gente começou a ter mais contato com o tipo de alimento, entender um pouco mais do processo de alimento. Eu tive essa curiosidade e eu quis investir nessa tecnologia. É uma tecnologia que eu via outros países aplicando. E aí, quando eu me apaixonei por esse tema, decidi investir. A gente começou a montar a nossa própria equipe e também, junto com a Embrapa, a gente desenvolveu essa solução. Você não é agrônomo só porque não fez faculdade, não tem diploma, mas de conhecimento você tem todo o conhecimento da técnica. Pode passar lá na Exalc, fazer um extensivo rápido que eles te dão o diploma. Tô brincando. Hoje em dia eu já consigo conversar um pouquinho, mas eu confesso que há 5 anos atrás eu parecia um ET quando eu ia falar com os agrônomos, né? Mas hoje eles tiveram paciência comigo aí nesses 5 anos e agora eu já consigo conversar um pouquinho mais com eles e já me divirto muito, né, nesses desafios que a gente vem trabalhando. Você sabe que eu vinha vindo para cá hoje, eu vi uma notícia no rádio que fizeram um hambúrguer de carne de mamute lá na Europa, e está numa exposição de carne de mamute fabricada em laboratório. Acho que a partir de uma pequena célula, que a gente já vem falando disso, já da produção de carne que não vem do abate de animais faz tempo, a carne cultivada. E fizeram isso com um mamute, rapaz, aquele ser pré-histórico, aquele que tinha os chifres assim, peludão, né? Parecia um elefante peludão. Os caras fizeram isso, conseguiram fazer. Eu falei, mas olha só. E aí vai, né? Tudo... eu acho que é isso. No fim das contas, Tavinho, o que eu vejo de grande diferencial, assim, no Brasil, a meu ver, a gente tem as melhores cabeças. Isso. Que são os especialistas, que é o produtor. Então, a gente não fica atrás para ninguém. Não. Eu vou te dar um outro exemplo. No morango, a gente não tem 1/100º do investimento que empresas americanas e europeias têm. E a gente entregou um BRICS de 17,7 em produção de morango em ambiente controlado. Eu vi empresário de fora do Brasil, contratou gente da NASA para produzir morango, todo feliz que chegaram em 10 de BRICS. Então, assim... essa persistência brasileira que eu acho que é onde a gente vai vencer. A gente está dando um passo de cada vez. A gente começou com alface, começamos a ampliar isso para outras cultivares. Estamos entrando agora num grão que tem uma oportunidade dentro do Brasil e também fora do Brasil, a meu ver. Ô, Diego, essa é a parte da persistência que eu gosto do brasileiro. Essa. A que eu não gosto é a dos políticos. Essa aí precisava mudar, né? Mas deixa para lá, da política, de modo geral. Né? Bom, eu prefiro só produzir agora. Não, mas eu sou produtor se a política funcionasse que nem a gente funciona no agronegócio, a gente aqui para divulgar informações, vocês pesquisando e trazendo coisas novas e criando, as empresas produzindo, se a política brasileira funcionasse assim também, seria uma maravilha. Tem agora um governador aí que descobriu uma fortuna dele. Ele esbanjava tanto dinheiro que deu na vista, que da onde sai tanto dinheiro? Esse aí eu nem sabia. Eu confesso que eu tô cavalo aqui com o negócio. A gente tô olhado, tô fechado certo. Aqui na produção. Eu virei cavalo que nem você, assim, fechado nesse negócio aqui. Quando eu parei de dar notícias do mundo cruel, entendeu? E entrei no agronegócio há 18 anos. Pelo amor de Deus, eu virei cavalo também, saí fora. Eu queria ter entrado antes. Uma pena não ter entrado antes, mas agora eu tô 100% focado nisso aí, vivo isso e estou cada dia mais feliz aí pela decisão. Aqui, só para a gente terminar. Eu imagino que isso aí também é bom para o meio ambiente, porque você deve usar menos defensivo agrícola, porque está num ambiente controlado, certo? Tavinho, a gente não usa nenhum defensivo. Olha. E eu te falo mais, a gente está usando
chegando a usar 85 a 95, depende da fase ainda, eu não vou dar um número concreto na questão do trigo, mas na questão do trigo a gente já está entre 85 e 95% menos água do que se fosse no campo. Tá. E em folha, numa cabeça de alface, eu te falo, a gente usa 97,5% menos água do que um cultivo tradicional. Então, assim, é mais uma vez o agro brasileiro trazendo uma novidade, trazendo tecnologia, trazendo sustentabilidade para a produção nacional, que é o que falam que a gente não faz, mas é o que a gente tem e muito. Cara, que legal. Desculpa aí pelo cara, mas é que eu fiquei assim emocionado com essa conversa. Cara, que legal, sabe? Vem me visitar um dia aqui também. Onde é que também vai ser um prazer. Onde é que você está? A gente está aqui. A gente está em São Paulo, aqui na região do Ipiranga, em Osasco, e a gente tem também um laboratório em Brasília, junto com a Embrapa. Que lugar do Ipiranga que você está? Na Rua do Museu do Ipiranga, na Rua dos Patriotas. Rua dos Patriotas? Tá. Vai ser um prazer te receber aqui. Eu passo de vez em quando por aí, às vezes eu vou tomar um café com você e te conhecer, tá? Vai ser um prazer. Então tá bom. Vem cá, para quem quiser saber mais sobre vocês, a 100% livre, tá onde? Que endereço? 100%livre.com.com, tudo escrito, é nosso site, lá tem todos os contatos. E também quem quiser conhecer nossos produtos, a gente está nas maiores redes do país aí, estamos no Pão de Açúcar, estamos no Carrefour, estamos na Rede Mambo, Natural da Terra, Hortifruti, Irota. A gente já está conseguindo fazer um trabalho bem legal aí com grandes varejistas. E você está... E tem a linha de raciocínio aqui, às vezes, ela vaga, né? Mas aí você está num negócio que é a coisa certa, né? Você tem produtividade, padrão e entrega padronizada, né? Porque o que a grande rede varejista quer é isso. Não adianta você falar... Outro dia eu estava conversando com um cara e falou, eu vendo frango mais barato para você. Tá, tudo bem, mas eu vou te entregar daqui a 40 dias. E depois? Só depois de 40? Não, então não. Eu tenho que pegar toda semana. Não, ele nem quer saber. Eu preciso toda semana, porque eu tenho gente comprando aqui toda semana. Esse é o X da questão, né? Tavinho, aí no nosso caso são 24 horas. O cara quer pedir hoje e receber amanhã. Se eu não pedir, tchau. Legal, Diego. Diego, eu vou fazer uma visita para vocês uma hora aí. Tá bom? Pode deixar. Prazer te conhecer. Obrigado pela oportunidade. Todo meu. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.